Buenas, povo, tudo certo? Hoje é quinta-feira, véspera de feriado. Agora são 10 para as 4 da tarde. Nesse exato momento aqui está fazendo em Curitiba, estamos calor, tá quente hoje. Amanheceu 8 graus e agora está 20. Então já deu uma esquentada boa, tá sol lá fora, não tem uma nuvem no céu. Eu tô tomando um quentão, apesar de já estar meio quente agora, né, mas ainda tá meio frio, vento gelado. E tava meio frio de manhã, então a sensação no corpo fica fria. Vamos continuar com o monólogo. Eu pretendo fazer um vídeo por dia com um tema específico. E hoje vou dar o tema desse vídeo de conquistas, né? Como conquistar, na verdade, uma pessoa. Diferente se é amorosamente, se é por fins de amizade, se é numa entrevista de emprego, como é que você conquista alguém, né? Como que você pode fazer para conquistar, cativar aquela pessoa, né? E eu lembro, quer queira, quer não, né? Vai ter um tema, leva um pouco pro glamour, né? Uma coisa dessa. Todo mundo gosta, todo mundo gosta. Não é só de brigas que vivem os homens, né? Não é só de batalhas que vivem os homens. O amor também. O amor vai vencer, como dizem, né? Enfim. E eu lembro até hoje, quando eu era mais jovem, antes de casar, certo? Né? Antes de casar, certamente, né? Falar, né? Ainda era solteiro na época. Solteiro não digo, mas entre dois relacionamentos que eu tive, eu eu namorei. Saí algumas vezes com ela, saí com uma menina, tá? A gente tava saindo um dia ou outro lá, a gente saía de vez em quando. Um pega, como dizem. E aí, a minha esposa já, se ela vê um vídeo desse, ela já olha, já vai, volta lá pra Tosquenga, volta lá pra Tosquenga. Enfim, aí a gente tava saindo e eu lembro que a menina usou a seguinte frase comigo. Eu falando sobre um tema que eu gosto muito, né? Eu gosto muito de carro. Gosto muito de motor, de carro, parte mecânica, né? Gosto muito. Sou um cara que gosta do campo, mas gosto muito de carro. E eu tava explicando para ela como é que funcionava certos motores, né? Motor acho que motor radial, não lembro agora qual tipo de motor. Eu lembro da situação, mas não lembro que tipo de motor. Sei que eu tava falando sobre motores. E é um tema que geralmente as meninas não se interessam muito, né? Algumas, né? Algumas com exceções, né? E, e ela ficou uns 5 minutos olhando para mim, parada, só observando enquanto eu falava, até que ela usou a seguinte frase: que eu podia ter a mulher que eu quisesse, que eu podia conquistar a mulher que eu quisesse. Eu não sei se ela falou isso, claro, eu sei, na verdade, né? Mas digo, eu não sei se ela falou isso no momento de paixão ou se ela falou isso que ela realmente gostava de mim, né? Ou se ela estava só cativada pelo que eu representava assim naquele momento, ou pelo que ela estava vendo, né? Na época eu era um pouco mais jovem, mais magrinho, né, e tal. Então, eu não sei se ela estava só apaixonada por mim naquele momento ou se ela estava cativada pelo que eu estava falando. Enfim, não era um tema muito legal, era meio chato, na verdade. Mas quando a gente está com aquela paixão, tudo na pessoa, até o que é chato, tudo se torna gostoso de ouvir, né? É só casar depois que casa você parece que que desencanta desses temas. A paixão vai embora, né? A paixão vai embora e daí as coisas ruins começam a aparecer. Mas enfim, normal, todo mundo está sujeito a isso. E o que eu quero dizer, que onde eu quero chegar com isso, é no seguinte ponto: qualquer um, qualquer pessoa pode cativar, né? Qualquer pessoa pode conquistar aquela que deseja. Até mesmo esses, meu filho gosta muito de chamar, como é que é o nome que ele usa? Mandrake. Até mesmo esses tal de mandrake. Ah, porque eu quero ser mandrake. Aham, daí eu fui pesquisar o que que era esses benditos mandrake. Não sabia. Estou conhecendo agora com meu filho de 10 anos. E se você é um mandrake, ou se você conhece alguém, ou acha que mandrake é chato, tudo bem. Quer ser mandrake, mas seja um mandrake culto, seja um mandrake que entenda um pouco. Por que que a menina estava apaixonada por mim lá naquele momento, né? Eu sabia conversar e sabia falar sobre diversos assuntos, sobre diversos temas. Eu sou um cara que conheço bastante, de tudo. De tudo eu não digo, mas conheço um pouco de tudo. Se eu precisar arrumar um motor, como eu fiz agora recentemente, arrumei o motor de uma reta escavadeira. Eu não sabia nem pilotar uma reta escavadeira agora recentemente, aí arrumei o motor. Faltou diesel um dia, eu precisei fazer uma sangria, né?
Faltou diesel nela quando a gente foi comprar ela, tirar ela do barracão, levar para outra, acabou faltando diesel para descer do caminhão. E aí ela ficou inclinada sem diesel e eu tive que fazer uma sangria no motor. Porra, se eu sei fazer uma sangria no motor a diesel, numa retroescavadeira, que não é diferente de motor de trator, por exemplo, ou de um caminhãozinho, né, 608, por exemplo, se eu sei fazer uma sangria num troço desse, sei plantar uma alface, sei plantar algumas coisas, sei cozinhar, sei arrumar computador, sei fazer qualquer coisa dessa, é um pouco mais do que um tema que a gente sabe fazer, né? Que a gente sabe comentar, conversar e tal. Sei sobre meteorologia, sei sobre geografia, então são temas que você tem que ter ao seu dispor, né? No seu leque de conhecimentos que possa fazer cativar a pessoa. Então, de repente, você vai para uma entrevista de emprego numa empresa que recicla papel. Sei lá, estou chutando. E aí você tem que entender um pouco a mais do que aquilo do que você está indo fazer a entrevista, certo? Você não tem que entender só sobre eh, atender telefone, que é o que você está sendo contratado para telefonista da empresa. Ou você está no setor de assistente jurídico, você só vai entender sobre processos, só entender como é que funciona a abertura de um processo judicial. Não, entenda um pouco mais, porque se der problema no computador, você sabe arrumar o computador. Se der problema no veículo da empresa que precisou te levar para o fórum, você é assistente jurídico, mas você precisou ir protocolar um negócio no fórum, deu problema no veículo que você está da empresa ali, você sabe arrumar na hora. Estourou um pneu, você precisou trocar um pneu, você vai fazer o quê? Muitos vão sentar na calçada e esperar o seguro chegar, ou esperar o chefe da empresa, ou o cara da empresa, técnico da empresa chegar para trocar um pneu. Porra, faça-me o favor, né? Então você tem que saber um pouco. E aí você está na entrevista de emprego, você precisa saber vários conceitos para você passar isso para a pessoa, para você cativar aquela pessoa do RH ou o chefe da empresa que vai te contratar. E não é diferente para você conquistar alguém amorosamente. Você está no encontro com a pessoa e vocês começam a falar sobre algum tema específico que a pessoa gosta, de pescaria, de acampamento, de trilha, de, enfim, área rural, de shows, de bandas, de música, e você entende um pouco sobre aquele tema, você já pesquisou um pouco, você já conversou com pessoas cultas sobre aquele assunto, então você entende um pouco o básico, né? A base da base para poder entender alguma piada ou poder fazer alguma piada referente àquele tema. Agora, se você ficar sempre no teu mundo, se você ficar sempre aqui, ó, você não vai conquistar ninguém. Você só entende já que eu sou técnico em informática, eu só vou entender sobre isso, não vou falar sobre mais nada. Porra, paciência, então você tá com o teu leque de possibilidades é muito mais reduzido. Você tem um leque pequeno, enquanto outras pessoas têm um leque muito mais aberto. E você é solteiro, e você quer sair com as meninas ou com os meninos, né? Você quer sair com as pessoas, você quer ter contatos, você quer ter acesso a um leque maior, vamos dizer assim, né? Então você vai sempre no mesmo barzinho, você vai sempre no mesmo show dos tipos de banda, você vai sempre nos mesmos lugares, porque você só sabe falar sobre aquilo. Você só consegue falar com aquele tipo de público. Tá errado? Certo? E eu lembro até hoje que essa menina falou pra mim uma frase dessa aí, eu sempre fiquei pensando, até hoje eu reflito, faz mais de 10 anos isso, com certeza. E eu fico refletindo isso e pensando, né, que, porra, será que era verdade mesmo? Será que ela falou isso no quesito de paixão, né? Estou apaixonada, né? Então, mas por quê? Porque eu sabia conversar sobre vários assuntos e todos os amigos que ela tinha, né? Eles falavam sobre assuntos diferentes, assuntos diversos, e eu sabia me colocar dentro de todos os assuntos, indiferente do gênero da pessoa que estava no assunto, da idade. Às vezes a pessoa é mais velha ou mais jovem, então você tem que saber se colocar nesses assuntos. Até mesmo, que nem eu tô brincando, né? Tô fazendo uma apologia com esses mandrake que meu filho gosta de falar. É, você quer ser um mandrake? Você quer ser um cara que só joga videogame? Uma menina que só faz uma coisa na vida também, que só joga videogame e tal? Tudo bem, faça. Mas entenda das outras coisas. Seja um cara culto, uma pessoa, uma menina, né, no caso, uma pessoa, né, culta. E vá atrás de pesquisar, de estudar, de aprender, de entender sobre aquele determinado assunto, que você vai conquistar quem você quiser, como você quiser. E digo isso porque aquela menina, ela estava num nível de beleza, a gente sabe do nosso potencial, né? A gente sabe até que nível a gente pode ir. E ela era de um nível de beleza, assim, um pouco acima das que eu costumava sair. Era, era um nível acima
do meu potencial. E mesmo assim ela falou uma coisa dessa e até hoje me leva assim a pensar e refletir sobre isso. É claro, relacionamento não foi por inúmeras N outros fatores, né? Relacionamento, digo, né? Não foi pra frente, acabou não indo, enfim. Não, não sinto saudade, nem vontade, nada, mas hoje eu tenho minha vida, né? Minha esposa, meus filhos. Mas digo, na época, né? Eu era bem mais jovem. Claro, hoje sou bem mais culto do que eu era na época. Conheço bem mais, conheço muito outros assuntos, né? Mas eu digo assim, se fosse verdade realmente aquilo que ela falou, muitas coisas, muitos problemas da minha vida eu poderia ter evitado, né? A gente não tem como saber tudo, a gente não consegue saber tudo, mas é importante a gente saber o máximo possível sobre vários assuntos para você cativar uma pessoa. Se você está numa palestra e o teu objetivo naquela palestra é cativar uma plateia, claro, você vai se ater ao tema da palestra, ao tema do vídeo, né, que eu estou fazendo aqui para vocês. Você vai se ater ao tema daquilo. Mas você pode buscar ajuda de outros temas. Você tem que se portar de uma forma bacana de se falar e se fazer entendível. E você tem que buscar argumentos. Os argumentos estão soltos por aí, estão soltos no espaço, os argumentos estão soltos no ar. Basta você pegar eles ali, organizar e colocar eles numa linha tênue, né? Numa linha principal e referente ao tema daquela palestra que você está dando. Você vai se vestir bem, você vai se passar como uma pessoa confiante e vai cativar a plateia de uma forma bacana. Às vezes você não precisa nem entender do tema que você está falando. Por exemplo, eu não sou um entendedor de amor, eu não sou um entendedor de relacionamentos, eu não sou um consultor de relacionamentos, mas eu entendo de como me sair bem numa palestra ou como me sair bem conversando com alguém e puxando argumentos parecidos. É que nem o Ciro Gomes, né? O Ciro Gomes é uma pessoa muito engraçada, político, né? Ciro Gomes. Se ele está falando sobre determinado, olha como ele é político, né? Se ele está falando sobre determinado assunto, ele traz sempre um animal e um tema lá do Nordeste para fazer uma analogia. E ele fala assim: não é sempre porque o gato caça o rato que a gente precisa caçar os animais também. E aqui no Nordeste, daí ele fala algum tema relacionado ao Nordeste. Pode perceber, o Ciro Gomes é sempre assim: não é sempre porque a raposa caça a tartaruga que o Ciro Gomes sempre usa esses, esses argumentos. Por que que ele faz isso? É para se fazer entendível. É para que o povo, para que quem esteja ouvindo ele entenda o que ele está falando, né? Ele é uma pessoa super inteligente, uma pessoa que estuda física quântica, química quântica, acho, enfim, essa relação entre eles. É uma pessoa que está estudando físico-química, inclusive, e tal, enfim. Ele é um cara super inteligente, está no lugar errado, não devia ser político, devia ser professor, né? Não sei se não é, na verdade, mas ele tenta passar para as pessoas aquilo que ele sabe da forma que as pessoas vão aprender, entende? Então, isso que cativa as pessoas. É a forma que você passa isso. Como é que você conquista alguém amorosamente? Se você quer ter um relacionamento, né, tá buscando ter um relacionamento, você não tem que mostrar para a pessoa que você é super inteligente com palavras difíceis e argumentos que a pessoa não vai entender nada. Ela vai te esquecer em 2 dias. Ela não entende você e vai procurar outra pessoa. Você tem que fazer ser entendido, ou entendida, né, no caso, no nível daquela pessoa. Ah, mas eu gosto, como dizem muitas pessoas, né? Ah, mas me dá tesão, até inteligência, né? Inteligência me deixa, eu tenho paixão por inteligência. Bom, mas que nível de inteligência? Uma coisa é você ser inteligente e outra coisa é você ser nariz empinado, vamos dizer assim, né? Se você sabe falar bonito, que nem muita gente, eu fazia direito, né? Muita gente na faculdade gosta de falar com palavras bonitas e palavras que você precisa andar com um dicionário para entender a pessoa. O que adianta? A pessoa não tem comunicação, entendeu? Basta que você tenha comunicação, basta que você tenha um olho no olho, assim bem dizer, né? Basta que você faça com que a pessoa entenda você naquilo que você quer falar. Dessa forma, eu garanto para vocês que vocês vão ter um relacionamento bem simples, tranquilo. Só depois que casa, daí não vai ser mais tranquilo. E vocês, além disso, vocês vão conseguir
apresentar trabalhos na faculdade, cativar o pessoal, né? Para quem faz faculdade, escola, coisa assim, vocês vão conseguir apresentar, fazer uma apresentação oral, né, na frente de um público, por exemplo. Vocês vão poder ser políticos, vocês vão poder ser palestrantes, vocês vão poder ter relacionamento com alguém muito mais fácil. Então, você precisa buscar informações diferentes daquela do tema que você está falando, né, e pescar essas pequenas informações que você sabe para juntar todas e agrupar e fazer uma linha central, tá? Se vocês puderem ou quiserem, experimentem isso na vida de vocês, experimentem fazer isso que vocês vão ver que vai ficar muito mais fácil, tá? É muito mais rápido você passar um conhecimento dessa forma. E eu acho muito mais útil, muito mais válido, porque vale mais a pena você ser entendido, você ser entendível, no caso, do que uma mente brilhante, entende? Muitas mentes brilhantes aí desapareceram no mundo porque não se faziam ser entendidas. E é um prejuízo, é uma perda isso daí, né? É que nem você ter uma Ferrari e morar numa área rural. É um dinheiro perdido, você não vai andar com ela nunca, entendeu? Então é complicado, mas é fácil de fazer, é simples de fazer, basta você pesquisar um pouco mais. Aquele assunto que você às vezes não gosta, dá uma pesquisada nele. Pode ser que lá na frente, daqui uma semana, você vá falar com alguém que goste daquele assunto ou que manja aquele assunto. E ele poderá ser útil para você, beleza? Um abraço, turma. Fiquem tranquilos e um bom feriado para nós.